Hoje eu vou estar abrindo a série Texto Fora de Contexto 2.0, ou textos, né? As pessoas costumam pregar fora de contexto. E hoje eu vou pregar em Malaquias 3, versículo 10 e 11, tá? Você pode abrir, o Kaique o Wendel vai abrir aí, né? O aplicativo. Malaquias 3, 10 e 11. E aí eu vou ler o primeiro versículo e os irmãos vão ler, né, o versículo 11. Nessa versão NVI 2023 que a gente está lendo, é um pouco diferente do que normalmente as pessoas falam. Então, depois, eu vou pedir para poder colocar na versão que as pessoas costumam ler. Eu acho que é a... Eu não sei se é a... Não é NAA, mas é mais antigas. Eu esqueci as antigas. ARA, pode ser ARC, mas a gente vai ler primeiro nesse aqui, tá? Primeiro a gente vai ler nesse aqui. Aí depois a gente vai ler na outra versão, ok? Então diz assim o primeiro versículo, versículo 10. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Por vocês repreenderei a praga devoradora, para que não destrua os frutos da terra, nem as videiras se tornem estéreis nos campos, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos ver agora na Almeida revista e atualizada aí, vamos ver. Mesmo, muda a versão aí. ARA. Almeida revista e atualizada. Aí, vamos, como é que diz? Exatamente. Trazei todos os dízimos à casa do... Geralmente esse texto mais comumente falado, não é isso? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Esse é o texto, né, que geralmente vai se falando. Tem esse e tem outros aí, esse é um deles, né? As pessoas leem as versões mais antigas, né? Só que a gente leu primeiro a NVI 2023. Sendo que eu fiz o texto todo, o esboço baseado na NVI 2023, tá? Só para vocês saberem. E o que eu tenho para falar sobre isso? A primeira coisa é que as pessoas não gostam de ouvir sobre esse texto aqui, ou melhor dizendo, as pessoas que manipulam esse texto. Deus não negocia bênçãos, ele transforma corações. Esse texto aqui não está falando sobre negociação de bênção, barganha de bênção. Troca, né? Você dá um dinheiro e Deus te dá um monte de bênção. Esse texto, a primeira coisa que a gente tem que falar sobre esse texto não está falando sobre isso. Sobre você negociar com Deus. De forma nenhuma. Então, a gente vai começar, né? Ou recomeçar, ou voltar, ou fazer novamente essa série que é muito importante, é muito necessária para nós, tanto como conhecimento, para ensinar e para a gente ensinar as pessoas, né? A gente aprender e ensinar as pessoas também. E aí, quantos de nós, né? A pergunta que eu fiz no início aí, quantos de nós já ouviram dizer, né? E aí eu aprofundo mais a pergunta, eu vou expandir mais a pergunta. Quantos de nós já ouviram dizer, se você der o dízimo, Deus vai abrir as portas financeiras na sua vida? Acho que todos nós aqui, se não todos, pelo menos 99% aqui já ouviu isso. Se você não der, quantos de nós já ouviu isso? Se você não der, o devorador vai agir na sua vida. Não é? Agora,
uma coisa que eu tenho para te falar. Mais uma vez, esse texto não está falando disso. Esse texto não está falando disso. Esse texto não está falando que se você hoje não entregar o dízimo, hoje vai vir o devorador sobre a sua casa. Esse texto não está falando isso. Não está falando isso. Não está falando isso para mim e para você hoje. E aí a gente vai aprofundar aqui. Tá? E é bom também deixar claro que nós não estamos negando a Bíblia, tá? Está escrito na Bíblia, tanto que a gente acabou de ler esse texto, tá? Não vamos ser igual aquele amigo meu do trabalho que falou que quando eu peguei a Bíblia no celular, ele falou, isso não é Bíblia não, Bíblia é aquela da capa preta. Ah, pastor, se eu tá falando isso aí é porque tá no celular, se pegar nada da capa preta não tá escrito isso, tá escrito também, tá? Então nós não estamos negando a Bíblia, isso está na Bíblia. Isso tem um contexto, isso do jeito que foi escrito, da maneira que foi escrito, foi muito importante para aquele contexto. E aí a gente vai ver o que é para nós hoje, o que serve para nós hoje, o que nós podemos pegar para nós hoje desse texto. Tá? Não vamos distorcer a Bíblia. Texto não precisa de ajuda, e parece que é isso que as pessoas fazem, ajudam o texto. Né? Elas pegam a ideia delas e colocam no texto. Na verdade, não. A gente precisa ler o texto e interpretar o texto. A gente está para absorver do texto bíblico. A gente não está para colocar a nossa ideia no texto bíblico, né? Aquilo que até eu já falei aí, quem lembra, no curso de pregação expositiva aí, né? As pessoas estão tão fora do texto que elas dizem, elas chegam assim, já tenho até um tema para poder pregar, só falta arrumar um texto para poder encaixar. Já tem até um tema já na minha mente, já tem uma pregação todinha. Falta só achar um versículo. E geralmente pega um versículo fora de contexto e encaixa nessa suposta pregação, né? O texto não precisa de ajuda, ele precisa de interpretação correta. E aí eu te pergunto, vamos pensar numa situação. Imagina alguém pegando uma receita médica, um medicamento que é sério, muito importante. Aí tá lá especificado, o médico receitou de tanto em tantas horas, a dose é tanta, né? E aí você pega, peraí, não, o médico passou esse, mas eu vou tomar esse aqui. De 8 a 8 horas o quê? Eu quero melhorar logo, eu vou tomar de 1 em 1 hora. Esse remédio aqui, né? Esse remédio aqui, não, vou pegar esse aqui é mais barato, vou usar esse aqui. Gente, eu não estou falando sobre coisa genérica, eu estou falando mudar o tipo de remédio mesmo que o médico receitou para aquela situação, para aquela especificação. Aí você muda o remédio, você muda a dose, você muda o horário e quer que o resultado seja o mesmo. Não vai ser o mesmo. Não vai ser o mesmo. Não vai ser o mesmo. Por isso que a gente vai no médico, geralmente vai ser esse tipo de coisa que a gente não sabe. Então, quando você não sabe, você vai a quem sabe de fato, não a quem acha que sabe ou quem diz que sabe. Né? Claro que eu estou querendo dizer isso, então, pastor, você não erra, né? Outros que sabem bastante não erram, claro que erram, mas a questão é, e a intenção? A intenção é errar. Né? Se for errar, aí é outra coisa. Agora não, peraí, eu estou me debulhando no texto, me debruçando no texto, estudando, pesquisando, vendo com quem sabe mais do que eu. E mesmo assim, eu não vou conseguir ter a interpretação 100% correta, de fato, porque minha mente é pequena. Mas eu vou me dedicar até 150% ou 200% para poder tentar entender. Esse é o nosso papel. E não significa que na hora de você for ensinar ou pregar e de repente você está 100% na tua mente e você vai entender 100%. Não significa isso, tenha certeza. Existem alguns textos que são básicos, né? Que você vai ter na sua mente, ponto final. Né? Mas outros não, você vai precisar estudar mais tempo, investir o seu tempo nisso. Tá? E aí, por que geralmente as pessoas falam fora do contexto? Porque ou elas tiveram preguiça de estudar, ou elas aprenderam errado. A gente tem que pensar tudo isso daí. Elas cresceram naquele contexto ouvindo aquilo que era aquilo, aprenderam errado. E não se preocuparam em estudar, em procurar, né, em desenvolver um conhecimento
ali. Então elas vão fazer aquilo como se fosse verdade, vão aplicar aquilo como se fosse verdade, né? Ou seja, aquilo já está massificado na mente e no coração dela. Não, é assim, é verdade. Quantas coisas, gente, talvez até hoje você já ouviu aqui, ou ouviu em outro lugar, você aprendeu, você parou, você debruçar na Bíblia, peraí, mas me ensinaram a vida toda que era isso, a Bíblia está dizendo que é outra coisa. Caramba, mas me ensinaram a vida toda. E aí, porque aprendemos daquela maneira, e aí, né, colocamos na nossa mente que aquilo é verdade. Só que estamos aí para poder aprender, até morrer a gente vai aprender. A gente vai continuar aprendendo, né? Ninguém é tão sábio que não possa aprender nada de alguém, e ninguém também é tão pouco instruído que não possa ensinar nada a alguém. Sempre alguém aprende alguma coisa com alguém, alguém ensina alguma coisa com alguém. Mas aí, vamos lá, comparando com esse receituário médico, né? Importante. Ao invés de trazer vida, de curar, vai matar. Dependendo da situação, dependendo da superdosagem, né? Daquele remédio. Vamos pensar assim. Não vai trazer vida, vai trazer morte. E quando as pessoas pregam vários textos fora de contexto, como esse aqui de Malaquias 3:10, não está trazendo vida, não está trazendo bênção para as pessoas, está trazendo prisão para as pessoas, está trazendo um peso que já foi tirado. Isso é o que acontece quando usamos a Bíblia fora do seu contexto. Isso é o que acontece. Texto fora de contexto vira pretexto para manipulação, dominação, enriquecimento próprio, olhando para esse texto que a gente está vendo aqui de Malaquias 3:10. Tá? A gente precisa entender uma coisa, né? Olhar para o contexto histórico. Deus está falando aqui com Israel, não com a igreja moderna. Ele está falando diretamente com Israel. O contexto totalmente voltado para Israel. O povo acabou de voltar, ou melhor, o povo voltou do exílio. Templo reconstruído, mas o coração distante de Deus ainda. Problemas: sacerdotes corrompidos, culto relaxado, negligenciado. O povo negligencia o culto a Deus como deve ser feito. O povo ainda está embebido na cultura, vamos dizer, do mundo. E precisa ser limpo através da palavra de Deus. Matthew Henry diz: eles mantinham a aparência religiosa, mas negligenciavam a essência. O problema não era o dinheiro, o problema era o coração. E aí, a gente precisa entender que o dízimo no Antigo Testamento funcionava muito mais como imposto nacional, que era uma nação teocrática, do que uma doação voluntária como é hoje no Novo Testamento, como é hoje na igreja. Na antiga nação de Israel não existia separação entre igreja e Estado. O dízimo era a base do sistema de tributação para sustentar a infraestrutura religiosa, social e governamental da época. E aí, quantas vezes acontecia o dízimo, ou quantas vezes se dava o dízimo, né? A gente entende que esses 10%, como nós fazemos hoje em dia, não era mensal, mas acontecia de acordo com o final de colheita e com o nascimento de animais do rebanho. E ainda existia um outro dízimo, que era de 3 em 3 anos, que era destinado para assistência social de órfãos, viúvas, estrangeiros e levitas locais. Então, vamos dizer assim, olhando para o passado, eram aproximadamente 2 vezes ao ano, ou de acordo com a colheita, no final da colheita, se entregava o dízimo da colheita, então era voltado para grãos, para cereais, enfim. E também tinha a ver com o rebanho, né? Nascia um animal, uma ovelha, enfim. E aí, né? E também era entregue isso, né? Então a gente olha para essas coisas. Então, aí você pensa, pastor, então se eu quiser aplicar o dízimo para nós hoje, eu vou ter que fazer uma plantação e trazer no final o que eu colhi? É claro que não é a nossa realidade. É para poder entender, eu estou falando isso aqui para a gente separar
o que foi o contexto do passado e o que é o nosso contexto hoje, tá? A gente vai falar ainda sobre se é válido, se é digno ou se é verdadeiro que a gente tem que entregar uma contribuição mensal. Se a gente precisa chamar de dízimo ou não precisa chamar de dízimo. Eu vou falar sobre isso ainda, a gente vai entrar nesse ponto ainda. Então, no versículo 10 diz o quê? Vou ler novamente aqui. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, ou à casa do tesouro, né? Para que haja mantimento na minha casa. Ponha-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Aqui Deus está confrontando o povo dele. Não porque o povo simplesmente não estava levando dinheiro para o templo, mas porque o povo tinha perdido a essência da adoração ali. Porque também, além de o dízimo ser uma forma de adoração, né, era também, né, ou melhor, recapitulando, além de o dízimo ser uma forma de imposto, também era adoração. Era uma forma de imposto. Mas também era relacionado a festas dele. Quando também ia ter festas, ele levava um dízimo. Sim, para poder tanto custear a ida deles até lá, quanto para custear a estadia deles lá, para que houvesse mantimento na casa do Senhor. Sim, tá? Isso a gente aprende estudando, a gente vai vendo como funcionava o dízimo nessa época. Aqui Deus não está, ou melhor, aqui Deus está confrontando ao povo lá. Você está roubando. Está falando com o povo já, vocês estão me roubando. Vocês estão roubando. Até porque tudo é de Deus. Deus está mostrando que é Ele que tem o domínio de tudo. Se tudo é dele, quando você não entrega alguma coisa para Ele, você está roubando, porque na verdade é dele. Nós somos como administradores, mordomos daquilo que é dele. Isso aí a gente aplica até hoje, dessa maneira. Nós somos administradores daquilo que é de Deus, sim. Isso não é para a igreja moderna, essa cobrança dessa maneira que Deus está fazendo com o povo dele, porque dízimo hoje não é uma maneira, ou não é um imposto nacional. Nós não temos uma nação teocrática, não é isso? Nós temos uma nação democrática, né? Ou pelo menos deveria ser. Então, existe diferença aqui, né? Não existia separação entre o Estado e a igreja. Houve um tempo na história que teve que ter essa separação, né? Porque aí, vamos dizer assim, imagina, presta atenção, um papa da época, ou alguém da época lá que não tivesse noção nenhuma de administração de nada, tendo que administrar tudo. O que ia acontecer? Alguém que não tem noção nenhuma de administrar, ter que administrar tudo sozinho, né? Aí o papa, vamos dizer, o papa da época, não gostei dessa coisa, eu quero que faça diferente. Aí faz uma coisa diferente que prejudica a maioria do povo, né? Então, foi necessário haver separação entre o Estado e a igreja, né? Cada um andando ali com as próprias pernas, cada um cuidando das suas coisas, vamos dizer assim, né? Cada um no seu quadrado. Isso era o sistema da época, não é o sistema da igreja moderna. Isso é o sistema do templo na época também, tá? Imagine um funcionário que recebe salário, mas decide, vou trabalhar só metade do mês. Então ele tem que receber o quê? O mês inteiro? Metade do mês. Então era como se as pessoas estivessem tratando Deus desse jeito. Deus está trabalhando pela metade, vou pagar ele pela metade. Só que Deus trabalha pela metade na minha e na sua vida? Deus estava trabalhando pela metade na vida do povo de Israel? Não estava. Era praticamente isso. Se eles estavam entregando alguma coisa e estavam retendo outra, não, eu estou querendo dizer que Deus só está agindo parcialmente na minha vida. Deus não cuida de tudo. Deus não tem todo o domínio da minha vida. Ele tem um pouquinho do domínio. Então,
O quanto ele tem, eu acho, ou estou querendo dizer que ele tem um domínio, é o que eu vou dar a ele. É isso, em outras palavras aí, eu gostei dessa ilustração também. Segundo Augusto Nicodemos, né, o dízimo fazia parte da estrutura nacional de Israel. Sustentava os levitas, como eu já falei, mantinha o culto, garantia o funcionamento do templo. Sustentava os levitas por quê? A tribo de Levi era a tribo que não tinha herança, não tinha terra. Sua herança é o Senhor, né? E aí, quem era que trabalhava no templo? A tribo de Levi. Músicos, se houvesse, sim. Sacerdotes, ou melhor, todos os que trabalhavam no templo eram sacerdotes. Os soldados do templo eram sacerdotes. Os pedreiros do templo eram sacerdotes. Serviço geral do templo era sacerdote. Serviço, qualquer tipo de serviço ali do templo era um sacerdote, era da tribo de Levi. Ele foi separado, né? A tribo de Levi foi separado para isso. Então, esse dízimo era para sustentar os levitas, mantinha o culto, manter as coisas ali necessárias para manter o culto ali no templo e garantia todo o funcionamento do templo. Esse texto não está ensinando dê a Deus e você vai enriquecer, como você já deve ter ouvido várias vezes. Faça um teste financeiro com Deus. Tenho certeza que você já ouviu falar isso. E esse texto não está falando isso. Faça um desafio. Se tivesse um envelope aqui agora, ó, quero 20 pessoas. 20 não. 19, porque esse envelope já é meu. Estratégia. Estratégia. Conceito de estratégia. Exatamente. Eu estava num dia quando fizeram isso. Eu estava num dia. Então, 20 não, 19, é porque o primeiro já é meu. Não, mas aqui não era nem o dízimo, era o desafio. Porque existem outras situações. Essa situação do envelope não era nem o dízimo, era o desafio. Era o desafio. Ia ter dízimo, ia ter oferta, ainda ia ter desafio, é o plus, é o extra, é o a mais aí. Gente, eu sei que a gente fala hoje, né, inclusive um pouco às vezes até rindo, mas é terrível a opressão que se sofre estando nesse meio. É terrível a opressão. É terrível, é terrível, é terrível. Terrível, terrível, terrível. Terrível. É terrível e ouvir uma pessoa que deveria estar ensinando a palavra de Deus, deveria ser exemplo, falar, vocês, tá vendo? Por isso que vocês não são águia, vocês são galinha, vocês são isso, vocês são aquilo, porque vocês pensam pequeno. Gente, isso é verdade. 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 Texto fora de contexto. É pretexto para dominação. É pretexto para dominação. É pretexto, sim, para que as pessoas possam... Né, elas são quase que o Deus da igreja. As pessoas fazem os seus Deus da igreja e elas é que recebem tudo, usando o texto fora de contexto, né? Mas o texto aqui está ensinando, sabe o que esse texto está ensinando? Fidelidade dentro da aliança mosaica. Fidelidade do povo de Deus com Deus naquela época. Isso é que o texto está falando. Deus está cobrando fidelidade do povo. O povo não está sendo fiel. E a comparação é, eu não estou sendo fiel com vocês para vocês não serem comigo? Em outras palavras, Deus está falando isso. Será que eu não sou fiel com vocês? Será que eu não sempre fui fiel com vocês para vocês me tratarem desse jeito, agirem desse jeito comigo? Deus continua olhando o coração. Fidelidade importa sim, e fidelidade importa até hoje. Deus continua olhando para o coração até hoje, não como barganha, e sim como adoração. Hoje em dia nós entregamos ao Senhor oferta mensal, oferta esporádica, que oferta mensal chamamos de dízimo, não é isso? Mas como forma de adoração. Forma de adoração. E aí o versículo 11, né? Versículo 11, peraí. Não, ainda estou no versículo 10. Que aí na parte B do versículo 10 diz o Senhor dos Exércitos.
Vejam se, ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão como guardá-las. Então, ponham à prova Deus. Quantas vezes a gente vê? Põe a prova. Faz aí. Faz o teste com Deus aí. E se não acontece nada, as pessoas ficam até com vergonha de falar depois, mas não aconteceu nada. Sabe por quê? Porque o pastor, o bispo, o apóstolo vai falar, você não teve fé. Foi por isso que não aconteceu nada. Vê aí, ó, irmão, vê comigo aí o que acontece. Vê como é que eu sou abençoado. Vê tal pessoa como é que é abençoado. E aí as pessoas usam esse versículo de forma errada. Façam prova de mim. Vou dar o dinheiro para Deus para ver se ele cumpre. E eu lembro que na minha adolescência, para a juventude na igreja, já foi gente lá na igreja falando esse tipo de coisa. Eu já fui em igreja falando, faz a prova aí, Deus, se você plantar, Deus vai te dar 100 por 1, não é isso? 100 vezes mais. 100 vezes. Aí a gente já na cabeça começa a fazer os cálculos, né? Peraí, se eu der, vai vir 100. Se eu der 50, e você fica pensando, né? Porque ele está ensinando, está falando, não, é só você fazer que vai acontecer. Né? Quantas pessoas não já fizeram isso? Eu já fiz isso. Entregaram, achando, porque estava ouvindo ali o pastor pregando, ou alguém falando que ia acontecer e tal. E às vezes você só está com esse dinheiro no bolso. E caramba, eu tô mesmo. É de Deus mesmo. Teve a revelação lá mesmo. Quantas vezes acontece isso? E eu só tô com esse dinheiro no bolso mesmo. Caramba. É, ele tá falando comigo, meu Deus tá falando comigo. Eu vou entregar. Vou ganhar 100 vezes mais. Né? Eu não posso ser mesquinho, né? Pô, olha como é que eu sou avarento. Eu tô guardando para mim. E depois por que eu fiz isso, Senhor? Loucura. Isso não é fé. Isso é um teste arrogante. Isso não é fé. Segundo Matthew Henry, Deus permite esse teste em um contexto específico de desobediência nacional. Não é uma regra universal. A gente não vai ver o apóstolo Paulo, os outros apóstolos, pegando esse texto e aplicando toda hora na vida de todo mundo. Se fosse assim, a gente acabou de pregar 2 Coríntios, eu acho que Paulo usaria esse texto para falar com a igreja de Corinto, né? Ou com outras igrejas. Mas por que ele não usou? Porque a aplicação não é essa. Era um contexto específico. Deus estava chamando a atenção, chamando a nação de Israel à fidelidade. Eles estavam perdendo a fidelidade com Deus. O mais importante aqui é que eles estavam perdendo a fidelidade. E sim, por eles estarem perdendo a fidelidade, perdendo a essência, eles deixavam de adorar a Deus e pessoas iam passar fome. Pessoas que dependiam daquele imposto, daquele dízimo, daquela oferta, enfim, daquilo que eles precisavam entregar, dependiam daquilo e as pessoas iam passar necessidade, porque eles estavam retendo aquilo que era digno, aquilo que era verdadeiro, que deveria fazer. Né? Eles estavam retendo, né, na comparação anterior, como se Deus não fosse fiel com eles. A verdade era essa. Eu tô agindo com Deus como Deus está agindo comigo. Peraí. Aí, Deus, vocês estão agindo em fidelidade comigo? Mas eu sou fiel com vocês o tempo todo. Eu sempre derramei bênçãos para vocês. Eu sempre fiz um monte de coisa para vocês e continuo fazendo, guardando vocês. Olha, se Deus pegasse para parar e olha para a história do povo. Olha quantos livramentos, olha quantas batalhas eu fiz com que vocês ganhassem. E vocês tinham muitos menos soldados. Foi eu. Foi eu. Foi eu que fiz. Olha os milagres que aconteceram para poder seus antepassados saírem do Egito. Olha as coisas que aconteceram. Foi eu. Eu não fui fiel com vocês? Para vocês me tratarem assim? Deus não é banco. Deus não é investimento. Relacionamento com Deus não é transação. Relacionamento com Deus, vamos ser redundantes, é relacionamento. Relacionamento real, verdadeiro, fiel. Abrir as comportas do céu. Né? As pessoas sempre falam aí.
Outra parte muito distorcida. Deus vai abrir as comportas financeiras. Aí já pega. As comportas financeiras sobre a sua vida. Mas o contexto fala sobre... Vamos pensar que está falando para um agricultor. Vamos pensar que está falando para uma colheita. Comportas do céu tem a ver com chuva. Para poder molhar a colheita. Então, abrir as comportas do céu é chuva. Quem que manda a chuva? É Deus. Não é? Deus continua mostrando que Ele é fiel e Ele tem o controle sobre tudo, sim. É Deus que faz chover. É Deus que faz parar a chuva. É Deus que faz tudo. É Deus que tem todo o controle. E aí as pessoas vão lá e mudam esse texto e falam que Deus vai abrir as comportas ou portas financeiras da sua vida. Mas esse texto está falando sobre promessa agrícola, coletiva, não está falando de individualidade. Promessa agrícola, de colheita coletiva, bênção nacional, não individual. Não promessa individual de riqueza, mas promessa da fidelidade de Deus para todo mundo, para a nação. Deus prometeu sustento. Deus não prometeu luxo o tempo todo. Deus prometeu o pão de cada dia. Mas Ele não prometeu o pudim todo dia. Olhando, né? Tentando trazer alguma coisa para o nosso contexto. Deus continua sendo provedor. Continua ou não continua, gente? Continua. E Deus continua sendo fiel, não continua? E se a gente olha para a nossa vida, será que nós somos fiel com Ele como Ele é conosco? De maneira nenhuma. Não somos. Mas Ele continua sendo fiel. Ele não pode negar a sua palavra, Ele não pode negar a si mesmo. A gente nega o que a gente falou. Você promete uma coisa há um tempo e quando vê assim, não falei nada, não prometi nada disso. Mas Deus não faz isso. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Deus continua sendo provedor. Mas Ele não prometeu riqueza automática. Não é renda, como é que se fala? Quando você deixa o dinheiro rendendo lá? Passiva. Não é renda passiva, não. É, tipo CDI. Deus prometeu ser provedor, mas Ele não prometeu riqueza automática, não. Não é assim, não. Cuidado com o evangelho que promete riqueza automática. É só você dar que Deus vai te devolver 100 vezes mais. Pode fazer que vai dar certo. E muitas vezes esse evangelho que não é evangelho nunca está atrelado à cruz, nunca fala de Jesus Cristo, nunca fala do sofrimento de Jesus Cristo. Sempre fala sobre coisas dessa terra, bênçãos dessa terra, coisas voltadas para essa terra. Dificilmente você vai chegar numa igreja dessa num domingo de manhã, num domingo à noite, principalmente num domingo à noite, que vai estar muito lotado, vai vir uma palavra sobre a cruz, sobre o sofrimento de Jesus, né, para conversão. Na verdade, vai falar sobre o quanto você pode ser melhor, quanto você vai prosperar essa semana, quanto de negócios você vai concluir essa semana, quanto de contratos você vai fechar essa semana, que essa vai ser a melhor semana da tua vida, você vai ver que você vai prosperar muito, e geralmente você vai ouvir isso. Geralmente Jesus Cristo não vai ser o centro da mensagem. Quem vai ser o centro da mensagem, vamos pegar um personagem bíblico, inclusive, porque vão pegar a Bíblia para poder respaldar a ideia deles, né? Vão pegar, mas a ponto de você se apaixonar pelo personagem bíblico. Mas não vai apontar para Jesus, porque aí vão falar, tem que ser como Josué, seja como Josué, seja como Davi, mas não vai falar, seja como Jesus. Morra para poder viver, não vão falar. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga Jesus, não vão falar. Porque isso aí não dá ibope. Isso aí não vai ter glória. A igreja não vai vir junto quando você falar isso. Nessas igrejas que já estão acostumadas a esses outros tipos de mensagem. Não vai vir junto. Isso é típico, né, de pregador neopentecostal. E eu falei, mas a igreja não veio junto. Aí eles repetem. Vocês não entenderam o que eu falei. Isso é porque eles estão querendo que as pessoas glorifiquem, entendeu? Que é um feedback. Aí falam, vocês não entenderam o que eu falei. Vocês não entenderam o que eu falei. Aí quer que as pessoas dê glória.
Gente, isso é real. Talvez você não passou por isso, não viu isso. Mas acontece bastante. A igreja não veio junto. Aí me quebrou. Quebrou minha. Você está vivo hoje, irmão? Está aqui mesmo? Você está ouvindo o que eu falei? Você entendeu o que eu falei mesmo? Para poder entender, a pessoa tem que dar glória. E às vezes você entende o que está falando e você fica ali pensando, não é? Você precisa gritar para poder dizer que entendeu alguma coisa? Você precisa dar um glória a Deus mesmo para dizer que entendeu? Mas você pode dar um glória se você quiser, tá? Fique à vontade para fazer isso. Fique à vontade. Mas isso não significa que você entendeu. Às vezes é só um grita, o outro grita também, não entendeu nada, mas senão o pastor vai falar que o pastor vai falar que eu não entendi. E eu não posso dizer que eu não entendi. Eu não posso dizer que eu não entendi. Eu não posso reconhecer isso. É. E aí, olhando para o versículo 11, agora vamos ler o versículo 11. Por vocês repreenderei a praga devoradora, para que não destrua os frutos da terra, nem as videiras se tornem estéreis nos campos, diz o Senhor dos Exércitos. E aí fala, aí, quando você entrega o dízimo, olha o que acontece. Deus repreende o devorador. Repreenderei a praga. E sempre vão falar, é o devorador financeiro, é um demônio. Mas aqui, mais uma vez, a gente está falando de colheita, a gente está falando de agricultura, são pragas agrícolas. Segundo Matthew Henry, Deus estava protegendo a produção da terra. E aí as pessoas vão aplicar de forma errada. E deixa eu falar uma coisa. Será que Deus só sustentava eles lá no passado? Não, Deus continua sustentando hoje. Mas não existe maldição automática, como falam por aí. Se você não entregar o dízimo, vai vir uma maldição muito grande sobre a tua família. E aí eles amedrontam as pessoas, né? Dessa maneira. O grande erro da igreja moderna, não todas, mas de quem ensina isso. Dê para receber. A gente vai ouvir o tempo todo. Eu estou sendo repetitivo, mas a gente escuta por isso por aí o tempo todo. Plante dinheiro, que aí você vai colher dinheiro. Quanto mais dá, mais... Exatamente. É como transformar Deus numa máquina de retorno financeiro. Você coloca o dinheiro e espera multiplicar, né? É naquelas propagandas lá que você vê o tigrinho ou aquelas outras coisas lá. Só você bota 15 reais aqui, aí você vê lá multiplicando lá. Aí aparece até em inglês, né? Grande vitória. Vitória épica, né? Epic wins, né? Às vezes a gente abre uns aplicativos aí que aparece, né? Fica lá, você tem que esperar ver aquilo. Aí vai lá como se a pessoa tivesse 15 reais ali, botou 1.500. Não, às vezes agora tá mais, tá 100 mil, tá mais. Estão botando mais agora. Aí aparece uma outra coisa lá, multiplica por 100. As pessoas às vezes pensam que Deus é assim, vou botar 15 reais para multiplicar. Não é. Deus não é uma máquina de retorno financeira que você coloca dinheiro ali e vai vir a quantidade, não sei lá quantas vezes mais. Isso não é evangelho, isso é comércio religioso, isso é mentira, isso é enganação. Se existir essa palavra, abuso religioso, isso é um tipo de abuso religioso. Isso é brincar com a fé das pessoas, brincar com a mente e com o intelecto também das pessoas. Isso é distorcer o evangelho, colocar o homem no centro, tirar a glória de quem merece glória, só Deus merece glória. E aí, para a gente fazer uma aplicação correta, a gente vai ver no texto aqui, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Como é para o nosso tempo hoje? 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua conforme determinou no coração, não com pesar, por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Interessante que a gente não vai ver no Novo Testamento falando sobre quantidade. Mas por que, pastor? Então que a gente costuma dar 10%? Nós só pegamos uma ideia bíblica que a gente acha razoável, não é isso?
razoável para entregar. Pastor, mas então se eu quiser entregar 5%, posso. Se eu quiser entregar 20%, posso. Se você quiser entregar 100%, pode. Você só não pode ficar devendo às pessoas, ficar com o nome do sujo e falar, não, eu entreguei lá na igreja 100%, cortou minha luz, tô devendo, meu nome tá sujo. Isso aí você não pode não, tá? Isso aí você não pode não. Nem ficar falando, ó, meu dízimo é 20%. Quem não der 20, tá todo mundo errado. Você está criando uma doutrina em cima de uma coisa que não é doutrina. Tá todo mundo errado quem fizer diferente. Então a gente percebe que no Novo Testamento a gente precisa de, sim, oferta mensal, sim, que a gente chama de dízimo, sim, porque a gente paga as nossas contas de maneira o quê? Mensal. Isso é automático, isso é administração básica. Se pago conta mensal, eu preciso ganhar um salário mensal, não é isso? Não é? Mas aí a Bíblia ensina que no Novo Testamento é voluntário, é com alegria, é sem obrigação e é proporcional. Quem tem mais, contribua com mais. Quem tem menos, contribua com menos. Quem não tem, pede ajuda para poder a igreja poder ajudar. É assim que funciona. Assim deve ser. Quem não tem que dar? Tem que ser ameaçado? Não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. Pelo contrário, quem não tem que receber. Da igreja, sim, tem que receber. No Novo Testamento não há imposição legal de dízimo. A generosidade graciosa. No Novo Testamento a contribuição aponta para a generosidade. Generosidade. Isso é um teste à nossa generosidade. Malaquias não é uma fórmula para prosperidade. É confronto com o povo de Israel que não estava sendo fiel. É um confronto de Deus ao povo de Israel que estava sendo infiel. Cuidado com a distorção bíblica. Nem tudo que parece bíblico é bíblico. Só porque alguém falou que supostamente, de repente um pregador televisivo falou que é Bíblia, que não é Bíblia. Deus não negocia com você, Ele transforma você. Generosidade verdadeira. Dar porque ama, contribuir porque ama, não porque quer receber algo em troca. Fidelidade no coração. Mais importante que valor, Deus quer uma fidelidade no coração. Cristo é o centro, não o dinheiro. Cristo é o centro do Evangelho, não é o dinheiro, não é a prosperidade financeira. Deus não quer o seu dinheiro, Ele quer o seu coração. Deus não quer te encher de dinheiro no bolso. Eu queria que Deus quisesse encher meu bolso de dinheiro, mas Ele quer fazer algo melhor ainda, transformar a minha e a sua vida. Porque se a gente não for transformado, de maneira nenhuma a gente vai entrar no céu. Não adianta estar com o bolso cheio de dinheiro e a vida não for transformada. Como a gente leu aqui em outro texto, né? Não adianta nada estar com o bolso cheio de dinheiro e Cristo não ser formado em nós. E Cristo não ser encontrado em nós. Não adianta nada. Mas pastor, então eu tenho que contribuir? Você tem que contribuir sim, eu tenho que contribuir sim. Todos nós temos que contribuir sim, porque nós sabemos que precisamos pagar contas e fazer coisas, desenvolver mais e mais coisas. Precisamos fazer isso. Isso, a gente aqui na igreja é uma coisa tão leve, né? A gente não tem palavra de oferta, a gente não fica fazendo isso aqui. Uma outra igreja bota nome na parede, os SPC, né, da igreja, aí bota lá os inadimplentes lá para poder envergonhar as pessoas, né? Faz exposição das pessoas para poder envergonhar as pessoas e aí assim fazer com que elas contribuam. A gente não faz isso e nem vai fazer. O dia que por acaso eu quiser fazer isso aqui, vocês podem me tirar e botar outra pessoa aqui, tá? Pode me tirar. Deus... Lembrete do céu de quem entregou. Tem que botar na parede, né, para poder... Meu Deus. Então, a gente vê isso aí o tempo todo. Quem passou mais tempo, né, mediante essas coisas, tem muita coisa para falar sobre isso. E a gente não tem isso aqui. Né? Até a Graciele fala comigo, Ricardo, parece que você desestimula as pessoas a ofertar, Ricardo.
Né? Pode até ser que no início parecia que eu fazia isso. E às vezes parece mesmo. Mas não é isso. Porque se eu estiver fazendo isso, é a mesma coisa que eu estar querendo fechar a igreja. Porque se a gente não tiver, vamos dizer, se cada um de nós não contribuir com alguma coisa, né, e a gente, vamos dizer, eu posso contribuir, eu não faço. Aí sim a gente pode comparar com esse texto, poxa, Deus não, eu estou mostrando infidelidade com Deus. Porque eu tenho. Gente, vamos pensar, vou colocar o nome dízimo, só para a gente entender. Se eu não entrego dízimo, se eu não entrego oferta, é porque eu não tenho. Mas espera aí, eu não estou entregando para receber, eu estou entregando porque eu já recebi. A questão do dízimo e oferta é isso. Eu entrego porque eu já recebi. Eu só entrego porque eu já recebi. Se eu não receber, eu não tenho como entregar. E aí sim, nesse caso, a gente tem como comparar. Exatamente, Deus se antecipa. A entrega primeiro foi de Deus. Né? É ele que faz tudo primeiro, é ele. Até porque foi ele que nos criou. Então quem que se movimentou primeiro para criar a humanidade foi Deus. Não, a humanidade, eu quero ser criada por Deus. Não existe isso é loucura. Né? Se a gente vai para Deus, eu estava lá sem fazer nada, olhei assim, vou para Deus. Não, Deus te chamou primeiro. O primeiro passo sempre é de Deus. O primeiro passo sempre é de Deus. Exatamente. Exatamente. O primeiro passo é sempre de Deus. E aí sim, aí a gente olhando para a questão de fidelidade, de adoração, de essência, aí a gente olha para o dízimo, a gente olha para a oferta, a gente olha para a generosidade. Peraí, eu já recebi a bênção, então eu tenho que entregar a bênção que eu já recebi. Sim, aí sim é verdade. Não posso chegar de maneira nenhuma aqui e falar para vocês, se vocês não fizerem, vocês não estão fazendo, e vai vir maldição sobre vocês de maneira nenhuma, porque a Bíblia não nos ensina. Agora, uma coisa eu tenho para falar para vocês e preciso falar para vocês e para mim mesmo. Sejam fiéis. Se vocês têm bênção, abençoe. Vocês só não podem fazer se vocês não tiverem bênção, mas vocês já foram abençoados. Nós já fomos abençoados. E por isso podemos abençoar. Gente, se a gente tem, é porque Deus nos deu, por isso a gente pode fazer. Isso é maravilhoso. Isso é lindo demais. É tão gostoso saber disso, dessa maneira, sabe? Leve e saber, caramba, eu posso fazer porque Deus me deu. Caramba, eu tenho porque Deus me deu. Eu posso ajudar outra pessoa porque Deus me deu para poder ajudar. Que maravilha poder servir a Deus dessa maneira, com essa leveza, com responsabilidade também. Responsabilidade e fidelidade. Sim, devemos fazer isso. Devemos fazer. Amém? Para a glória de Deus. Ficamos aqui nesse texto.